Só vindo alertar rapidinho que eu lancei roupas novas, então dá uma olhada aí na descrição. E se eu te perguntar sobre o seu medo? Eu não consigo adivinhar com precisão qual seria, mas eu tenho alguns chutes. Você pode ter medo de coisas reais que afetam diretamente a sua vida. Pode ela ser a morte ou o medo normal que todo mundo tem de outro ser humano. Afinal, seres humanos são imprevisíveis. Talvez seja a falta de compreensão do que você está presenciando ali, o medo de algo que é desconhecido, ou a junção deles, a estranheza de algo que existe e não segue os padrões, ou o desconforto de algo parecer humano e não ser um humano. Não só humano, mas animaizinhos que têm pelo, olhos redondos, mas tem 6 patas. Eu não consigo aguentar a aranha. E se seu medo não for comum, igual esses que eu citei? E se o seu medo é de ser esquecido? A morte não é o fim de tudo. A sua existência, ela continua preservada pelas memórias que deixou com quem te conheceu. Eles vão lembrar dos seus gostos, humor, personalidade e etc. Mas você pode comprovar sua existência com coisas físicas, tipo fotos, construções ou apenas um nome seu e um papel. Por mais que esses não definem como foi sua vida, ainda assim, por mais que morto, você existiu. Mas infelizmente, tudo tem que acabar de alguma forma. As fotos foram rasgadas, as construções desmoronaram e seus familiares e pessoas queridas se foram. Seu nome, por mais que continue gravado em um túmulo ou um dado do governo, ele é apenas um eco de alguém que já existiu. A frase dita por Descartes, penso logo existo, define uma regra bem clara. Para você existir, basta pensar. Mas isso também funciona para o que você está pensando. Aquilo também existe, mas só na sua cabeça, dividindo a inexistência da existência com um simples pensamento ou uma simples memória vaga de alguém que já viveu. Agora, pensando numa ideia mais fantasiosa, utilizando o horror cósmico, que se encaixa bastante na temática. Existência é tudo, desde pensamentos vagos até coisas físicas. Mas e a inexistência? E se ela fosse mais real do que aparenta ser? Se na verdade fosse igualzinho à nossa realidade, porém diferente. Com planetas, espécies, construções, dimensões, conceitos, doença que nunca existiram. E eles são separados pelos seus tipos de semelhança, abrigando infinitas criaturas que não existem também. A inexistência seria um amálgama de coisas incompreensíveis e indescritíveis. Mas nesse meio tem um lugar que é mais fácil explicar. Uma dimensão calma, quieta, mas ao mesmo tempo barulhenta e desconfortável, que abriga tudo o que já existiu e foram esquecidas de alguma forma. E essas coisas querem ser lembradas. Esse lugar não é algo distante, tem vários filmes que usam desse conceito, mas ele também já foi representado no 12º episódio da 3ª temporada de Incrível Mundo de Gumball. Teve pequenas menções em outros episódios, ou até mesmo o próprio Rob, né, que ele é um esquecido, que veio forçado para a realidade, e é sobre isso o vídeo de hoje, o episódio 12 da 3ª temporada. O episódio começa com o Gumball fazendo palhaçada durante o treino das líderes de torcida, que por sinal vai muito mal. Para ser mais específico, elas parecem um acidente de trem, igual a uma batida de caminhão e aí caiu tudinho num lago e conseguiu pegar fogo e então explodiu. E cortando para elas treinando, tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O Darwin percebe que tem algo errado, mas ele não sabe elaborar o que é, então eles só seguem o dia com esse sentimento de ter esquecido alguma coisa. Talvez alguém, talvez algo. O Senhor Pequeno viu a indignação que ele estava tendo e acabou comprando a brisa deles, porque afinal ele também percebeu que tá faltando alguma coisa. Mas diferente dos dois, ele sabe exatamente o que ele perdeu. A sua amada, a Janice, que vindo do Senhor Pequeno, talvez seja uma bibliotecária velha e acabada, que abandonou ele por ele ser esquisito. Isso não ajuda eles em muita coisa, mas pelo menos mostra que o Senhor Pequeno também perdeu algo. Então os dois continuam seu dia e começam a perceber coisas diferentes. Alguns sinais bem sutis pela escola mostrando que alguma coisa tá errada, que
que alguma coisa sumiu. Algo sutil como a falta de um armário ou uma fresta que passa pela escola inteira como se tivesse dobrado ela no meio para esconder a existência de alguém. Como eu disse, bem sutil. E é legal saber que todos os alunos tratam essa fenda como se fosse algo normal, algo que sempre teve ali. A memória dos alunos foram apagada tudo por conta de uma pessoa, porque afinal, se ela nunca existiu, nunca teve nada e sempre foi assim. O Darwin dá uma ideia de procurar no anuário pra ver se tem alguma pista do nome e acaba achando esse vulto bizarro aí que completava o time das líderes de torcida. E depois de esmurrar a própria cabeça, o Gumball conseguiu lembrar o nome dela. Molly. Fica tranquilo, eu sei que você não sabe quem é Molly, porque eu também não sei quem é Molly. Até porque a última aparição dela foi no episódio 4 dessa temporada. Em uma foto que fica no fundo da cena. E tá desfocado ainda. Mas ela aparece em outros episódios da segunda temporada. Pô, você acha realmente que nós ia esquecer da Molly, né, gente? Tudo bem que ela apareceu em 2 fotos, em 2 episódios diferentes. E no Mais Além, ela apareceu também na primeira temporada em 18 episódios. Olha só, é uma crescente. Porém, como personagem de fundo. Indo mais além ainda, ela não tá nem na introdução do desenho. Desde a primeira temporada, ela gradualmente tá sendo esquecida, virando apenas foto na segunda e até nesse episódio onde ela some completamente. Eu acho que isso é um pouco mais brisa, porém ainda é muito foda ela sumindo gradualmente e sendo esquecida. Continuando, quando o Darwin começa a perceber que algo tá estranho, mas ele não sabe dizer o que, a Molly gradualmente vai voltando pra realidade. Mas só pra eles, porque pros outros colegas de classe dos dois, tudo aquilo é normal. A Molly não existe, então a fresta que apagou ela também não existe. Mas afinal, por que ela foi esquecida? É porque ela é chata. Eu não quero mais esconder, ela é chata. Ela é bem chata. O Gumball agora com o nome tenta avisar o pessoal que eles estão esquecendo de alguém muito importante que se chama Molly. E ela é muito importante, afinal, o nome dela é Molly. E ela é amiga de todo mundo. É a Molly, pô. A Molly, que tem o nome Molly, ele não sabe muita coisa da Molly. Então, ninguém liga pro que ele tá falando. Mas tem uma pessoa que pode ajudar eles. O Sr. Pequeno. Olha a aura do Caba, meu. Mas não se engane com a esquisitice dele, porque afinal ele é a salvação do desenho. Então tudo que ele faz tá certo. Teoria de conspiração é verdade. Eu sabia! Os ruivos são descendentes de uma raça alienígena. Em algumas partes. O Gumball e o Darwin dão um resumo do que tá acontecendo, pedem ajuda pro Sr. Pequeno e ele aceita ajudar. Então os 3 saem andando pela escola em busca de pistas. Inclusive, vão até aquela fresta onde foi ocultado o armário da Molly e lá eles acham uma foto dela. Um dinossauro igual a Tina, só que ela é 2D. Tem 2 dinossauros na escola, cara, que são absurdamente diferentes. Como caralhos vocês esqueceram do outro dinossauro? Só tem 2. Nessa foto também mostra aonde a Molly morava. Inclusive, tem até a casa na árvore dela que ela gosta tanto. Com outro lugar para poder procurar em pistas, eles vão até a suposta casa da Molly, mas não encontram nada. Apenas a continuação da fresta que estava na escola e consumiu também a casa da Molly. Afinal, sem Molly, sem casa, sem armário. Ela não existe. E sabe o que não existe também? Dinheiro na minha conta. Por isso, tanco AD aí. O ano novo começou e eu sei que você ainda tá jogando aqueles mesmos jogos. Por isso eu vim aqui apresentar novamente a Skit Store, que começou o ano com uma novidade insana. Pra você que não sabe, a Skit Store é um aplicativo parecido com a Steam, onde ela recomenda jogos com base nos seus gostos. E pra ajudar nisso, tem mais de 240 gêneros que você pode escolher. E isso garante pelo menos um joguinho ali pra você se divertir. O melhor de tudo, sem propaganda nenhuma pra te atrapalhar. Tudo que você precisa fazer é criar sua conta, selecionar os seus gêneros, que a aba descoberta vai estar pronta para usar, e ela funciona mais ou menos como o Tinder. Você consegue arrastar para a esquerda, caso você queira adicionar na sua list, ou para a direita, caso não queira, ou ao contrário, talvez eu me confundi. E para esse início de ano, a Skit Store está com um evento exclusivo no Brasil. Ao se cadastrar na Skit Store, os novos usuários recebem bônus de boas-vindas, que são códigos promocionais para gastar em alguns jogos. Os que estão atualmente é Ludus, Drive Zone Online e Shadow Fight. E a partir do momento que os códigos desses jogos acabarem, outros jogos vão aparecer no lugar, então pode ter a chance de aparecer um que você já tem jogado por aí. O evento vai durar até o final de janeiro, então aproveite e baixe agora. O QR Code vai estar na tela e no link na descrição, fechou? Voltando um pouquinho, no caminho para ir na casa da Molly, o Sr. Pequeno fala que lembrava da Molly. E tudo isso por causa do chapéu de alumínio. Inclusive, ele dá até uma característica importante da Molly,
ela é chata. Mas esse não é o ponto. Se uma pessoa sabia que a Molly foi esquecida e conseguia lembrar de coisas tão específicas como a personalidade dela, não faria sentido ela ter sumido. Como eu disse na introdução, para você ser esquecido, teria que sumir da memória de todos. Então por que caralhos ela sumiu? O Senhor Pequeno continua a explicar mais algumas coisas e dá uma pitadinha a mais de horror cósmico na parada. Não é uma simples regra que divide a inexistência da existência em Gumball. É Elmore. A cidade, ela é viva. Ela decide o que se cria e o que se apaga. A Molly foi um erro, um personagem chato e deveria ser apagado da memória de todos. Mas os que usavam chapéu de alumínio na cabeça conseguiram lembrar e manter suas memórias intactas. Como nos outros episódios o Senhor Pequeno não andava com chapéu de alumínio, dá a entender que a Molly foi apagada nesse exato dia. E só o Senhor Pequeno sabia disso. E eu acho que a explicação óbvia é porque ele é hippie. Ele sempre questionou que a Elmore é esquisita, que Elmore é um ser vivo, e ele se precaveu usando um chapéu em momentos específicos. Talvez ele sentia quando a cidade ia agir e ele botava o chapéu. Não sei. Voltando para a suposta casa na árvore da Molly, só pontuando, muito irado como o bairro inteiro ficou 2D nesse momento. Enfim, eles discutem um pouquinho e acabam decidindo desdobrar o que foi dobrado, revelando uma dimensão inteira com tudo o que Elmore apagou. Bom, agora que eles chegaram até ali é só entrar, né? Ou ser jogado, talvez. E dentro do vácuo tem muitos itens interessantes que Elmore acabou apagando porque era um erro, como por exemplo, short Atolacu, mídia física do Leno Brega e o Mullet. Dentre outras coisinhas bem pequenas que Elmore apagou, como o Plutão, o Darwin na versão piloto da série, o Rob e claro, mais referência a vídeo brinquedo. Olha esse Marcelo. Eles vão em direção à casa na árvore e encontram a Molly congelada servindo um chazinho. Quando ela acorda, tá toda aluada, perdida no tempo igual Casimiro. Com a Molly resgatada, eles tinham que correr porque o portal estava fechando e não daria pra eles passar tempo. Até o Senhor Pequeno voltar com a Janice, uma Kombi movida a energia positiva. Mas sabe o que não foi positivo? Crazy Frog. Eles conseguem passar pelo portal e pousar tranquilamente em Elmore, porém, ao voltar para a realidade com o chapéu, o que eles viram vão ser conservado na cabecinha deles e tudo aquilo vai mudar a realidade dos caras independente. Mas acidentalmente o chapéu cai e eles esquecem de tudo e o episódio acaba. Deste episódio, Eduardo Drummond, Iago Machado, Fernanda Ribeiro, Duda Espinosa. O episódio inteiro o Senhor Pequeno trata Elmore como se fosse o mundo inteiro. Nas primeiras vezes que eu assisti, eu achava que era mais no sentido de eles viverem em Elmore e aquilo ser o mundo pra eles. Mas pensando bem, o vácuo mostra diversos itens de diversas épocas do tempo e de lugares diferentes. O Zeppelin foi criado na Alemanha em 1895 e em 1937 começou a extinção por motivos óbvios e complicados. O Titanic é britânico e foi lançado ao mar em 1911 e o acidente em 1912, o que fica meio vago na história do desenho, porque ou Elmore apagou o Titanic depois do acidente, que faz sentido, já que tem uma parte do Titanic nessa cena, ou nunca teve o acidente e Elmore só apagou antes do acidente, o que faz sentido também, já que o barco inteiro tá aqui. E o fato também que tem Dodô na parada. E Dodô é um bicho muito antigo. O que dá a entender que realmente Elmore é o mundo inteiro. Só que não. Elmore é o universo. Afinal, tem Plutão dentro do vácuo. Os planetas do sistema solar são personagens. São criação de Elmore. Inclusive, tem alguns episódios extras que mostram esses personagens interagindo entre si. Elmore é tudo. E ele decide o que se cria e o que se apaga. Os dois irmãos e o Senhor Pequeno não acharam a Molly por conta própria, por seguir passo a passo e serem muito espertos. Elmore mostrou pra ele onde ela tava e Elmore deixou eles tirarem ela de lá. E quando eles saíram, ela puxou o chapéu de alumínio, apagando a memória deles. Ela queria que salvassem a Molly. Queriam que tirassem ela de lá. Afinal, os próprios chapéus de alumínio já foram apagados de Elmore. Então, a conclusão que eu tiro é: a Molly é tão chata, mas tão chata, que nem esquecida ela dá sossego pra Elmore. Por isso Elmore decidiu devolver a bucha pros caras, que aí o problema seria deles. Isso é só uma teoria que eu peguei vendo alguns itens, coisas escondidinhas ali, mas se você levar isso em consideração, que Elmore é tudo, muitos episódios ficam mais cabreiro, tipo da depressão, onde o Gumball, por desejar que todo mundo sumisse, ele é induzido a viver aquele dia em uma Elmore vazia,
fica uma névoa negra que consome tudo. Enquanto pros outros ele só tá metendo louco, pagando de pau. Claro que faz mais sentido a lógica do sentimento de estar sozinho e da depressão, consumir todo ali o seu mundo e te deixar pá, não sei o que lá. Mano, faz sentido, eu concordo com isso. Mas nada impede de ser uma mistura de coisas. A história sobre o vácuo continua em pequenas menções de outros episódios, como por exemplo no Oráculo, onde a mãe do João Banana pinta o futuro e acaba proporcionando essa cena aqui do Gumball pelado, que é muito foda. Mas a parte que menciona o vácuo é no finalzinho do episódio, onde aparece um quadro da família Watterson presa no vácuo, preso no esquecimento. Tem algumas teorias sobre esse final e todas elas são antigas. E como eu tô no futuro, eu sei o que aconteceu. Esse quadro da mãe do João Banana só vai fazer sentido no último episódio da 6ª temporada, onde o mundo tá sendo engolido pelo vácuo e a única forma de escapar é sendo menos estranho, sendo normal. O Rob até tenta abrir a mente deles pra eles pararem de ser estranho. Inclusive nesse episódio ele se veste de um ser humano e todo mundo tem que ser sério, então todos os personagens viram desenhos humanizados, tá ligado? Bom, é um bom episódio, é um episódio bom. Só que assim, ninguém liga pro Rob. Por mais que ele explicou, jogou na cara o que aconteceria se eles não fossem normais, eles não querem saber, eles querem ser estranhos. E a escolha deles foram essa. E no final do episódio, o Rob acorda depois de ter sido espancado e o vácuo começa a consumir Elmore inteira, basicamente concretizando o quadro da mãe banana. E a continuação dessa história vai no novo desenho do Gumball, né? O mundo maravilhosamente estranho de Gumball, que inclusive tem esse nome porque eles escolheram se manter estranhos, tá? É uma conexão direta com o último episódio. O primeiro EP começa com toda Elmore coberta por uma poeira esquisita, onde dá a entender que o tempo passou, mas o mundo não. Muito da hora a conexão que eles fizeram, mas eu ainda assim acho que era pra ter acabado na 6ª temporada. Eles não queriam fazer um desenho novo, porém finalizaram de um jeito pra caso tivesse um desenho novo, faria sentido. Outro episódio que cita o vácuo é O Ninguém, onde mostra que o Rob conseguiu sair do vácuo, mas sofreu algumas consequências por passar a força no portal, deixando ele todo coisado de aparência e principalmente apagando a memória dele, menos o nome. Como ele era meio que um intruso, ele teve que se esconder na casa do Gumball por não conseguir achar um espaço na sociedade pra ele. Então, os irmãos sugerem que ele vira um vilão, porque afinal não tem vilão em Elmore. E isso desperta as memórias do Rob, que faz ele querer mesmo ser um vilão. E o episódio acaba. Toda a história do Rob vai ter ligação direta com o vácuo, então eu não vou ficar citando aqui toda vez que ele aparece, porque pelo amor de Deus, né? Mas outro episódio que tem uma grande importância sobre o vácuo é o Desastre, onde o Rob vai ser o vilão do bagulho, afinal ele é o vilão de Elmore. E pra ajudar nisso, ele usa um controle que controla tudo igual no clique. E a primeira coisa que ele faz é claramente zoar pra caralho, e a segunda é remoer o passado. Essa parte aqui eu não entendi muito bem, ele já sabia o porquê ele foi excluído, mas enfim, farmou sua aurinha, é isso que importa. O episódio se desenvolve mais com o Rob fudendo a vida do Gumball, fazendo ele e o Darwin brigar, logo em seguida fazendo ele trair a Penny, e só um adendo, a Penny não ligou por ele estar traindo, tá? Ela ficou mais triste porque a legenda tava em chinês, e tava muito dramático, e ela ficou muito triste. O Rob continua fazendo várias fitas, inclusive faz a maior maldade, separar o melhor casal hétero que existe, ele faz o Ricardo e a Nicole se separar. E sabe o pior? Ela sai correndo o braço de outro cara grande. Ela tem o seu tipo. Com a família desfeita, o Gumball sai na mão com o Rob pra tentar catar o controle e consertar a sua vida. Porém, se você quiser o controle, amigo, vai ter que cair no esquecimento. E pela família, ele se joga no vácuo e aperta pra voltar todo o episódio, e assim acaba. Na próxima temporada começa com a reprise, onde é basicamente o Gumball voltando todo o tempo, todo episódio passado, só pra arrumar a merda que o Rob fez, e assim ele consegue sua família de volta. Essas são as menções que eu achei interessante falar aqui. Claramente, tem outras e com certeza vai ter mais ainda. Esse vídeo aqui eu usei como um treino para ver se eu consigo fazer um vídeo mais narrado. Então comenta aí embaixo o que você achou sobre isso. Eu tentei dar um arzinho mais de mistério no começo. Eu quero fazer vídeos assim, narrados, só que com humorzinho, pra ficar legal e ter uma qualidade maneira pra vocês, que eu tô sentindo que eu tô entregando uns bagulho meia boca. Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo inteiro. Dá o like aí pra mim saber se você gostou ou não. E claramente comenta aí embaixo se você quer que eu fale de outro episódio nessa mesma pegada. Enfim, se vocês gostarem muito, eu faço com outro episódio maneiro de Gumball. Muito obrigado pros membros do canal. Vou ficar falando uns negocinhos aqui, mas tá passando a tela aí.
Se você puder me dar um hype também, eu agradeço muito pra começar o ano bem, sabe? Dá um presentinho de presépio do ano novo, princípio do ano novo pra mim, por favor. Feliz 2026, pretendo fazer muita coisa maneira esse ano e espero que seu ano seja maneiro também. Quem quiser me acompanhar mais sobre meus outros projetos, meu Twitter tá na tela e minha Twitch também tá na tela. Então me acompanha por lá, fechou? Me acompanha nos outros canais, nos outros projetos. Meus canais sempre tá na descrição aí, é só você descer e ver. E uma muito obrigado, eu não sei o que falar. Tchau. A crucificação do ratão foi lançada e vai estar disponível até fevereiro. Se você quiser cometer um sacrilégio nesse ano novo, compre o ratão.